Eu passo a palavra pela ordem de convite à mesa, para 10 minutos que vão aparecer ali no reloginho, ao Tiago Tiquete, editor da revista UFO. Obrigado, deputado. Em seu nome, eu agradeço a presença dos demais parlamentares e também dos nossos convidados. Bom, primeiramente, deputado, eu gostaria de passar às suas mãos a revista UFO, que é a publicação mais antiga, mais conceituada no mundo sobre o fenômeno ufológico. Há mais de 30 anos, ela tenta buscar respostas sobre esse fenômeno. E nós estamos nos aproximando da edição 300, foi uma criação do Gevaer, saudoso Gevaer, que já nos deixou, e nós estamos nos aproximando do número 300 e sempre falamos sobre esse tema de suma importância. Obrigado. Dando prosseguimento, eu tenho uma apresentação para... Tem como passar para mim, por favor? Tiago. Eu vou tratar sobre as audiências públicas que estão sendo realizadas nos Estados Unidos. Por ser o país que, à vistas, é o país que mais se preocupa com esse fenômeno. E quando nós falamos sobre o fenômeno ufológico, nos Estados Unidos, a gente não está dizendo que lá eles estão simplesmente à procura de homenzinhos verdes ou discos voadores. A questão é mais grave do que isso. São investimentos que o governo norte-americano, os parlamentares norte-americanos não estão sabendo, realizado por militares, em busca de respostas de objetos voadores não identificados que eles afirmam não serem uma ameaça à segurança nacional. Então, temos 3 pontos importantes a serem destacados, que são acesso à informação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, esses objetos que estão nos nossos céus, e a gente não tem a mínima noção de como eles vêm e de como eles vão, e também o orçamento, um dinheiro, um black budget, que é utilizado lá para esse fim de pesquisa, e que nem os parlamentares, que deveriam ser as pessoas que conheceriam esse tema, estão sendo avisados. Aqui. Pode ser sentado? Alô? Está funcionando? Ok. Então, meu nome é Tiago Tiquete, eu sou editor da revista UFO, sou também diretor de Relações Internacionais da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, e diretor nacional da MUFON no Brasil, além de delegado no Brasil da AICER e do CIF. Desde 2022, após 2018 para 2019, onde 3 vídeos foram vazados e o jornal The New York Times e o Washington Post, os principais jornais norte-americanos, divulgar esses vídeos, que os parlamentares norte-americanos começaram a pressionar o governo e os militares numa resposta do que seriam esses objetos. Então, desde 2002, o Congresso vem promovendo audiências públicas sobre os UAPs, que seriam os fenômenos aéreos não identificados, UFOs ou OVNIs, um termo oficial que agora esse termo está sendo usado pelo Pentágono. Na primeira audiência, que aconteceu no dia 17 de maio de 2022, no Subcomitê de Inteligência da Câmara, foi apresentado esse vídeo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde o próprio Pentágono ou o departamento não tinha uma explicação do que se tratava esse objeto. E quando aqui, deputado, a gente fala que é um OVNI, as pessoas têm que entender que o OVNI não necessariamente é um objeto extraterrestre, porque se isso for determinado, deixa de ser um OVNI. Então pode ser qualquer coisa que a gente hoje não saiba, mas que no futuro possa saber. As testemunhas nessa audiência foram Scott Bray, que era o vice-diretor de inteligência naval, e Ronald Montroy, que era o diretor adjunto de inteligência. Ele exibiu esse vídeo de um objeto esférico com superfície reflexiva que sobrevoou a cabine de um F-18, um dos mais modernos aviões de combate dos Estados Unidos. E esse objeto não tinha asas, não tinha turbinas, não tinha ninguém dentro dele. Era algo totalmente desconhecido e que eles não sabiam a resposta. Foi a primeira audiência pública formal em mais de 50 anos a respeito do tema UFOs. A segunda audiência ocorreu no dia 26 de junho de 2023, pelo Comitê de Supervisão da Câmara, onde tivemos aí sim ex-militares e pessoas que tiveram relatos e experiências com objetos voadores não identificados.
David Grush, que foi um ex-oficial de inteligência, ele afirmou que existe um programa secreto de recuperação de objetos voadores não identificados, não humanos, pelos Estados Unidos. Que os Estados Unidos recolhiam esses objetos e tentavam fazer também engenharia reversa. Desconstruíam para construir, para aprender como se faz. Inclusive, David Grush afirmou que havia corpos biológicos não humanos nesses resgates. Lembrando que toda audiência nos Estados Unidos, convocada por um comitê do Congresso norte-americano, do Parlamento, as pessoas levantam suas mãos e juram dizer a verdade, nada mais que a verdade. E se estiverem mentindo, podem ser acusados por perjúrio. Então lá a coisa é séria. Se ele afirma isso, ele tem que indicar o local onde os parlamentares vão poder acessar essas informações. Isso raramente é feito frente a frente. Eles se reservam aí numa sala, ele vai dar nome de pessoas e também aonde pode se encontrar esse material. Outro que participou também da audiência foi o David Fravor, que era um ex-comandante da Marinha que filmou o objeto Tic Tac, que era um objeto cilíndrico no formato daquela balinha Tic Tac. Ele filmou, e é uma famosa imagem dele gritando, não gritando, mas comemorando com outro piloto o que era aquilo, a gente não sabe o que é aquilo, e essa imagem, essa filmagem é famosa no mundo inteiro. Ele estava na audiência também. E Ryan Graves também foi piloto da Marinha, que relatou que viu fenômenos anômalos com frequência enquanto voava sobre o Oceano Atlântico. Vai ter uma coincidência que mais na frente o senhor vai ver. No dia 9 de setembro, quer dizer, semana passada, tivemos a terceira audiência pública nos Estados Unidos, onde também militares, sendo um da ativa, foi convocado. Jeffrey Nuccelli, que era veterano, ele falou que teve múltiplos incidentes entre 2003 e 2005, próximo à base aérea de Vandenberg Space Force Base, durante lançamento de mísseis. Quer dizer, esses objetos estavam sobre áreas sensíveis norte-americanas. Os objetos pulsavam e moviam-se de forma estranha, e os incidentes foram documentados. Dylan Borland, que também era um veterano da Força Aérea, em 2012, na base de Langley, viu um objeto triangular com cerca de 30 metros de comprimento, silencioso e interferindo em dispositivos eletrônicos. Ele afirmou que sofreu retaliações internas para que não comentasse o caso. E tivemos Alejandro Wiggins, que é oficial da Marinha dos Estados Unidos, que em 2023, enquanto servia a bordo do navio USS Jackson, viu objetos daquele tipo, tic-tac, luminosos, emergindo do oceano e juntando-se a outros 3, e esse quarteto desapareceu simplesmente e foi registrado por radares dos Estados Unidos. As imagens, nessa mesma audiência, foram disponibilizados um vídeo onde um drone MK-9 americano, um Reaper, disparou mísseis Hellfire contra um objeto sobre o mar perto da costa do Iêmen, em outubro de 2024. O objeto parece ter sido atingido por esse míssil, que esse míssil ele perfura camadas na Terra, perfura facilmente qualquer tipo de blindado. Esse objeto parece que foi atingido, mas nada sofreu, a não ser 3 pequenos fragmentos que parecem que se descolam dele, mas continuam seguindo ele. Vou passar só uma parte do filme. Você consegue botar aí para tocar para a gente, por favor? Você pode perceber que, olha lá, o míssil vai atingir o objeto e ele continua, soltando 3 fragmentos. O filme total dura 1 minuto e meio, mais ou menos. Mas em câmera lenta, ele atinge o objeto e o objeto parece que continua voando e esses fragmentos continuam acompanhando. Na sequência dessa filmagem, o objeto realmente continua avançando sobre o mar. Esse vídeo, o Pentágono até agora não tem uma explicação. Pode ser que tenha possivelmente na frente? Pode ser, mas até agora é um legítimo objeto voador não identificado, ou UAP. Foi ano passado, divulgado a semana passada. Então são vários. Se eu só entrar num site chamado Arrow, que é o departamento que investiga isso, tem vários vídeos que eles mesmos explicam e outros que continuam lá. É um departamento ligado ao Pentágono, que continuam lá esses vídeos que eles não têm uma explicação até hoje. Esse é um outro vídeo, outros vídeos sem explicação para o Pentágono. Esse foi feito no Iêmen. Você vai ver aqui, no canto inferior, uma esfera passando. Essa filmagem está sendo feita por um drone.
Então, essa esfera ela vai continuar ali embaixo e ninguém conseguiu explicar até agora. Isso aconteceu em 2022. Esse é o famoso do piloto da Marinha, é o tic-tac que ele filmou. Isso é dentro do avião dele, essa tela que ele estava vendo. É um objeto que se movia de forma estranha, que não tinha asas, não tinha turbina, não tinha nada também. Deixa eu voltar aqui. Como falei, professor, essa aqui é uma linha do tempo onde mostram o aparecimento desses objetos, ou grandes ou pequenos, em áreas sensíveis militares dos Estados Unidos, no mundo inteiro. Tivemos em 67 em Malmstrom, nos Estados Unidos, onde um objeto desativou silos de mísseis nucleares. Simplesmente desativou. Foram desativando um a um. Tivemos em 1980, na Floresta Ranchman, um OVNI desceu na base. Militares viram, um militar chegou a tocar nele. Ele depois desapareceu. Tivemos o tic-tac em 2004, como eu já falei. Em 2010, vários objetos aceleravam em ângulos retos e sumiam dos radares. Os OVNIs sempre em zonas de conflito ou de segurança. Em 2015, o Gimbal e Go Fast. E, em 2023, o SS Jackson. O padrão de relatos, áreas de segurança nuclear e militar, interferências em radares e sistemas de armas e manobras, além da tecnologia conhecida por nós. Hoje nós temos alguns países com alguma iniciativa em investigação, principalmente os Estados Unidos, que tem o All Domain Anomaly Resolution Office, que é a AARO, que lá ele recebe essas denúncias, esses vídeos, esses relatos de pilotos e analisa. Tivemos na Inglaterra o CODGIN de 97 a 2000, mas acreditamos que hoje ainda eles mantêm um programa de investigação, ainda secreto. A China ela usa a inteligência militar e a tecnologia de IA para rastrear o aumento de avistamentos desses objetos no mundo inteiro, principalmente na China. E também, no Japão, um grupo de parlamentares defendendo a criação de órgãos semelhante ao AARO dos Estados Unidos. Então, a preocupação é enorme. Em 2022, nós tivemos aqui no Senado, também numa audiência comemorativa dos 75 anos do Dia Mundial de Ufologia, do senador Girão. O Gever, saudoso Gever, organizou isso para a gente. Falamos também sobre ufologia, trouxemos o capitão que esteve em Malmstrom, que ele que estava dentro do escritório lá onde ficava. Está funcionando? Tá. Já estou terminando. E a conclusão é a seguinte, deputado. A investigação ufológica deve caminhar junto com a lei de acesso à informação. O direito à informação é constitucional e garante transparência, ciência e democracia. Negar acesso a dados sobre o OVNIs, UAPs, UFOs, é negar a cidadania. E a sociedade ela tem o direito de conhecer a verdade. Obrigado, Thiago.